Boa noite, graças e paz. Eu não sei se essa família já me adotou, se eu adotei eles. Eu sei que é uma coisa linda, assim, de estar em comunhão com esta igreja. E louvo a Deus pela vida do pastor Renato, por esse ministério. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. Ver uma igreja completando 39 anos. É bastante tempo, bastante tempo. Muitas coisas com certeza já aconteceram aqui, muitos milagres, muitas curas, muitas coisas Deus já fez nesse lugar. E eu creio que Deus vai continuar fazendo, porque a obra de Deus não para. Nós paramos, nós passamos, mas Deus não para. Ele continua. A Bíblia nos fala que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Da mesma forma que Ele é o passado, o presente e o futuro. E isso nos garante uma permanência de Deus na nossa vida o tempo todo. Irmãos, para a nossa meditação, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Um texto bem conhecido. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Versículo do 47 ao 50. E o versículo 47 diz assim, estou utilizando uma versão da NVI. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e o atingiu, o filisteu, na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção no versículo 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Repita comigo, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Oremos. Deus Pai, muito obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo que o Senhor tem feito neste lugar, nesta igreja, Senhor, pelos Teus filhos. Ó Pai, a palavra que Tu colocaste no meu coração, ó Deus, Tu possa transmitir através dos meus lábios, e ó Pai, possa ir de encontro a todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, texto este que, desde a EBD até os púlpitos das igrejas, ela é pregada. Quem aqui, por um acaso, já não leu uma, duas, três, 4, 5 vezes esse mesmo texto, falando sobre esse confronto do pequeno Davi e o gigante Golias? O capítulo 17 relata todo esse encontro. E aí eu meditando, Senhor, o que pregar para a Tua igreja? O que pregar para uma igreja que está fazendo 39 anos? Uma igreja que tem toda uma história, uma igreja onde Cristo já participou de vários eventos. Nós podemos assim observar que todas as vitórias desta igreja foi através de Cristo Jesus. E deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós, como igrejas, nós temos visto vários gigantes que estão se levantando. Se nós observarmos, nós estamos diante de uma passagem que há uma guerra acontecendo.
Nós estamos diante de uma passagem que o povo de Deus está sendo atribulado e constrangido por um gigante, por um homem gigante. Toda uma nação estava sendo confrontada. Duas nações estavam disputando. Duas nações estavam em briga. Só que eu quero que você observe, porque quantas vezes você já não leu esse texto falando de Davi e Golias? Quantas vezes isso foi pregado, foi falado? Mas eu quero que os irmãos me acompanhem neste mesmo texto, mas eu quero pedir que você tenha uma ótica diferente. Nós não vamos perder nem sair do foco de que há gigantes em nossas vidas, há gigantes na vida da igreja que muitas vezes estão atormentando. Esse gigante estava atormentando o povo de Israel naquela época, mas eu quero convidar você nesta noite a olhar um pouquinho diferente para a situação. Mas como assim, pastor? Irmãos, nós estamos diante de um texto que, se nós pegarmos ele e trazer para os nossos dias, como ele se encaixa, como ele fala aos nossos corações, como ele nos transmite segurança, como ele nos dá força, ânimo para a gente poder conquistar a vitória. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. É só lá em Santa Catarina que nós temos alguns gigantes? Ou aqui também tem um gigantezinho? Vira e mexe, aparecem uns gigantes assim do nada. E o mais incrível é que muitas vezes eles querem desafiar. Não basta só o confronto, não basta só a atitude de se levantar. Muitas vezes eles querem confrontar, desafiar, dizer que povo é este, que igreja é esta, que pessoas são essas que estão aí. Nós temos observado dia após dia como o inimigo tem trabalhado com determinados gigantes para afrontar a igreja de Cristo Jesus. Mas eu quero pedir aos irmãos, conforme eu já falei, que você nesta ótica, você entenda um pouquinho. Por isso, eu só elegi 5 personagens nessa história. Tem vários, mas só peguei 5 personagens. O primeiro desses personagens, lógico, que é Davi. Quem era Davi? Uma biografia bem simples para que a gente possa entender esse raciocínio. Davi era o filho caçula de 8 irmãos, ou seja, o último. Tudo passava, porque o povo de Israel tem um costume do primeiro para o menor. Primeiro abençoado, primeiro acontece, primeiro faz, e os demais vão ficando de acordo com a sua porção, e o menor é aquele que, às vezes, a porção nem chegava. Aqueles trabalhos da casa que ninguém queria fazer, é o menor que faz. É aquele que ficava lá, às vezes, escondido. E a Bíblia fala que Davi era pastor de ovelhas. Então você observa, eu até brinquei com alguns pastores já sobre esse assunto, que desde aquela época, pastor não era uma coisa muito valorizada, né? Pastor de ovelha não era algo assim, e às vezes a gente vê que hoje as coisas estão deturpadas. Porque o pastor de ovelha era aquele que às vezes não tinha uma classificação social. Então, pastor de ovelha é aquele que está com cheiro de ovelha, aquele que está tirando carrapicho de ovelha, é aquele que está ali o dia a dia cuidando uma, não pode perder nenhuma, e se perder alguma ele tem que ir atrás, ele tem que zelar, guardar, tem que colocar remédio, tem que tratar. Esse é o chamado. Esse é o chamado. As pessoas às vezes acham que ser pastor é título. Ser pastor é só subir aqui e pregar. Vou falar para os irmãos de coração. É a parte mais simples. O mais complicado é lidar e cuidar de pessoas. E Deus tem nos capacitado a cada dia. Deus tem nos dado a graça. Mas continuando, nós temos que observar que Davi tinha algumas características, porque ele... Se você ler todo o capítulo 17 de Samuel, você vai observar que ele estava atento. Davi sempre foi arisco, sempre foi um camarada atento, bom ouvinte a tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Ele não era aquele que andava desligado.
Até porque, por ele ser o último, ele tinha que estar ligado e correr às vezes na frente. Ele era deixado de lado como o menos importante pelos seus irmãos. Mas tinha algumas características que incomodavam. Porque lá no versículo, o irmão dele fala que Davi era presunçoso e tinha um coração mau. Mas ele também, no relato do capítulo 17, ele se coloca como corajoso, destemido, ousado e tinha intrepidez. Mas não fica por aí. Se você pegar o capítulo anterior, os 2 capítulos anteriores, porque tem que haver um contexto para que nós possamos entender. No capítulo 15, Saul, que era rei na época, ele foi rejeitado por Deus por desobedecer a Deus. E no capítulo 16, Deus manda Samuel ir ao encontro de Davi, como um dos filhos de Jessé, para que fosse ungido. Então nós estamos falando de um homem que foi ungido por Deus. Um homem que estava com a presença de Deus. No 1 Samuel 16, versículo 3 diz assim: Samuel então apanhou um chifre cheio de óleo, ungiu na presença de seus irmãos. Aquele que era deixado de lado, agora ele teve que ser ungido na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Então você observa que nós estamos falando de um homem que, além das suas características naturais, ele foi acrescido do Espírito de Deus, através da unção do profeta na vida dele. Por que, irmãos, eu estou fazendo esse relato? Porque muitos de nós, como servos de Deus, nós somos salvos em Cristo Jesus. Estamos passando pelo nosso processo a cada dia, a cada momento, na presença do Senhor. Mas muitas vezes nós somos deixados de lado. Muitas vezes nós somos ignorados. Muitas vezes nós somos até taxados como ultrapassados. Mas eu quero falar uma coisa para você nesta noite. A igreja está fazendo 39 anos. O templo pode estar fazendo 39 anos. Mas a igreja é você. A igreja é você. E você um dia foi ungido, você um dia aceitou a Jesus Cristo, um dia você passou pelo batismo, um dia você confessou a Jesus Cristo como seu Salvador, e você foi ungido por Deus. Você é um guerreiro na presença do Senhor. E nesta noite você vai ver, diante dessa reflexão, como você está. Quem sabe Deus trouxe você aqui hoje, ou as pessoas estão nos escutando, para que você possa avaliar em que posição você se encontra na casa do Senhor. Eu ouvi um pastor lá de Santa Catarina para falar isso no seu ouvido. Desculpa, irmão, foi Deus que mandou falar. Porque Deus precisa dar uma mexida com você hoje. Deus precisa nesta noite fazer uma reflexão para você entender quem é você no reino de Deus. Quem é você, meu irmão? Deixa eu falar uma coisa para você, porque além desse, quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Será que você não tem irritado pessoas? Será que seu posicionamento não tem causado questionamento? Será que você tem sido colocado no lugar que você queria estar? Mas o que mais me chama a atenção nesse Davi é que no versículo 32 ele disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Deus está falando para você nesta noite. Se você está com o seu coração abatido, Deus está mandando dizer para você que é para você restaurar o seu coração. Eu não sei qual é o tipo de gigante que você está enfrentando. Eu não sei que tipo de gigante tem levantado na sua vida. Eu não sei como é que está essa situação sua.
Mas eu conheço um Deus, eu conheço um Espírito Santo, que primeiro diz a Bíblia que Ele nos sonda, e Ele sabe como está o seu coração, meu irmão. Ele sabe como está o seu coração, minha irmã. De repente você pode estar sendo acusado de várias coisas, mas eu quero dizer para você que você continua sendo um guerreiro de Deus, um ungido do Senhor, e Deus cuida de você em todo momento da sua vida. Deus cuida de você. E se nós continuarmos aqui, o nosso segundo personagem é o Golias. É o Golias. E o Golias, como diz no versículo 4, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Irmãos, o camarada tinha somente 2 metros e 95 centímetros. Você já parou para pensar o que é isso? Um jogador da NBA alcança ali 2 metros e 10, 2 metros e 20, até acharam um grandão lá que chega a 2,30. E é um gigante. Aí eu fiquei pensando assim, eu tenho 1,73 m, que luta para ter 1,73 m. O camarada tem mais, quase 2 de mim lá, tranquilo. E o cara robusto, grande. O camarada tinha uma postura de guerreiro. Ele era guerreiro desde a sua juventude. Desde a sua juventude. E no versículo 16 diz assim, que durante 40 dias o filisteu se aproximava de manhã e de tarde, tomava posição. Olha como o inimigo às vezes não toma posição diante de você. Ele não chega somente e fala, ele toma posição. Ele tomava posição e lançava o seu desafio habitual. O que era um desafio habitual? Era de manhã e de tarde. Tinha horário para chegar para o povo e desafiar todo um exército, toda uma nação. Simplesmente eles assim falavam, escolha um homem para lutar comigo. Um homem. Só que, irmãos, eu quero deixar para você uma coisa, o povo de Israel não tinha essa estratégia. O povo de Israel, eles faziam diferença juntos. Juntos. E aqui eu já começo a falar um pouquinho para a igreja, porque juntos esse povo alcança a bênção de Deus. Não é separado, é junto. O povo de Israel só sabia lutar em grupo. Juntos eles derrotavam, juntos eles lutavam, nunca separados. E como estratégia do inimigo, ele fez o quê? Me mande um soldado de vocês. Porque se esse soldado de Israel perdesse, todos se tornariam escravos. E da mesma forma, o gigante, os outros se tornariam escravos. Só que, irmão, diante de um problema de 2,95 m, onde tem um relato de tudo que ele utilizava como armamento, quem vai encarar? Quem vai querer desafiar um camarada desse? Quando ele gritava, o povo de Israel, corria. E muitas vezes nós temos visto o gigante vir na nossa vida, e nós muitas vezes tem nos afrontado, tem se posicionado, e nós temos às vezes recuado. Tanto como pessoa, como também com igreja. E isso é terrível. Terceiro personagem, chamava-se o rei Saul. Rei de Israel, como eu já falei, desobediente a Deus, pois descumpriu a ordem de Deus. Então ele foi rejeitado por Deus. Samuel, lá no capítulo 15, versículo 24, ele falando com o profeta Samuel, ele disse assim, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Só que aí, Samuel falou para ele, contudo lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Nós, às vezes, acontece muito, tá? Isso é frequente. Pastor Renato pode confirmar. As pessoas, às vezes, sabem até o que ela tem que fazer como certo.
pede um aconselhamento pastoral e depois sai e faz errado. Sai e faz errado. Rejeita a informação de Deus, rejeita o aconselhamento de Deus. E assim como o rei Saul, muitas pessoas nos dias de hoje têm sido rejeitadas por Deus na posição que às vezes Deus colocou, porque desobedecem a ordem de Deus e às vezes uma ordem ministerial. Quer o aconselhamento, quer o benefício, mas não quer sacrifício, não quer responsabilidade, não quer compromisso. Quantas vezes os pastores às vezes estão convidando as pessoas para ajudar, para que a obra siga, e muitas vezes as pessoas não querem? Não, eu não posso. Nós estamos numa campanha muito grande em Santa Catarina, sabe o quê? Menos voluntários e mais discípulos. Menos voluntários e mais discípulos. Porque voluntário, ele faz o que ele quer e a hora que ele quer. E discípulo não, ele sabe o chamado dele e ele vai cumprir. E isso é terrível, porque, irmãos, o gigante, o diabo, continua batendo a porta e continua crescendo para cima do povo de Deus. Se você colocasse aqueles dias e os dias de hoje, será que está muito diferente? As afrontas, as assolações, não estão, meu irmão, não estão. E uma coisa que me chama a atenção no rei Saul é ele ser omisso, porque diante do desafio do gigante, ele não se posicionou. Ele escutou Davi pedindo, deixa eu ir, que eu vou lutar. E ele falou assim, tá bom, então vai lá você, vai lá. Omisso. Quantos de nós temos sido omissos com Deus, omissos com as coisas do Senhor? E isso é terrível, meu irmão, porque Deus rejeita. Deus não aceita os nossos sacrifícios. Isso é muito complicado. Nosso quarto personagem é o exército de Israel. No versículo 24 diz assim, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Versículo 25, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Eu não sei, irmãos, se é impressão minha, mas tem muito cristão hoje, ou se diz cristão, que é só o diabo bater o pé e já está correndo. Você tem observado isso? Se falar que alguém manifestou alguma coisa, procura, já foi. Coitado dos diáconos, coitado dos obreiros, segura isso aí. Domina essa situação aí. Quantas coisas o povo de Deus tem se acovardado? Porque, irmãos, vamos dar um raciocínio bem lógico. Você serve a quem? Igreja participando, você serve a quem? A quem? Deus. Ele mudou? Ele continua o mesmo? E por que às vezes nós nos acovardamos? Por quê? Por que nós saímos da linha de frente de batalha e preferimos nos esconder? Por que nós preferimos abandonar tudo, deixar de lado e deixar as pessoas... Resolve aí. A falta de interesse do povo, a falta de compromisso do povo com as coisas de Deus tem sido uma coisa terrível. Tem sido algo terrível, meu irmão. Será que Deus não está abominando essas coisas? Então, irmãos, Deus me trouxe aqui nesta noite para fazer uma reflexão com vocês e perguntar qual a sua posição diante de Deus. Confesso aos irmãos que eu li umas 10 vezes e tentei sair fora desse texto umas 10 vezes. Mas voltava a Bíblia e caía no mesmo lugar. Falei, Senhor, me ajuda. Porque eu tenho uma preocupação muito grande em que pregar na igreja do meu irmão. Mas Deus está querendo os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que se curvam somente na presença de Deus. Aqueles que não se curvam ao mundo, mas se curvam na presença de Deus. Aqueles que estão de pé,
Mesmo que o inimigo venha, ele vai falar como Davi: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque, irmãos, se Deus já havia ungido esse homem, ele estava com o Espírito Santo sobre a vida dele, com o Espírito de Deus sobre ele. Ele já era usado, porque quando o rei Saul foi conversar com ele, ele falou assim: olha, meu rei, se preocupa não, porque eu cuido de umas ovelhinhas lá no pasto lá, e essas ovelhas às vezes são atacadas por urso, e eu tiro a ovelha da boca do urso. Essas ovelhas também são atacadas por leão, eu tiro a ovelha das garras do leão e mato o leão e mato o urso. Então esse gigante aí é a mesma coisa que um urso-leão, e eu vou para cima dele também. Ousadia, intrepidez, sem medo. Independente do coração dele, como o irmão dele relatou, dizendo que o coração dele, que ele era presunçoso e um coração mau. Mas é o homem que foi dito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Deus não aceita covarde. Deus aceita os guerreiros. E olha, como minha pastora pregou domingo passado, o que está faltando na igreja chama-se resiliência. Nós precisamos nos manter na postura, precisamos nos manter de frente. Às vezes, irmãos, eu tenho falado algumas coisas para alguns, principalmente jovens e adolescentes: não ignore alguém que já perdeu o seu cabelo, ou então que está com cabelo branco, porque são esses que estão mantendo a igreja de pé. São esses que mantêm a palavra de Deus viva na casa do Senhor. São esses que dizem os bons costumes do Senhor Jesus Cristo. São esses que vão propagar o Evangelho. E se o Evangelho chegou até os dias de hoje, é porque nós temos conduzido a igreja, nós temos pregado o Evangelho do Senhor e temos dito as maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas. Então, meu irmão, independente da sua idade, enquanto houver fôlego, ponha-se de pé, porque você é um guerreiro de Deus e Deus está contigo e Ele está indo para a luta com você. Deus já tinha falado para Israel que ia entregar o povo filisteu nas mãos deles, e eles não acreditavam. Quantas vezes Deus mandou falar isso para o povo de Israel? Vai, só me obedece, vai que eu vou fazer. O eu sou está com você. E muitas vezes as pessoas têm feito o quê? Têm se acovardado. E para dizer para os irmãos que o nosso quinto personagem é o nosso Deus. Porque se você perguntar muitas vezes sobre essa passagem de Davi e Golias, todo mundo fala de um pequenino que encarou um gigante. Mas não estão entendendo o contexto desse capítulo, que na verdade Deus já tinha ungido Davi e tinha que tornar ele rei de Israel. E como tira um rei de um trono para colocar outro? Olha o plano de Deus, olha o agir de Deus nisso tudo. Deus pega alguém que não tem condição, não tem estrutura física para encarar um gigante, e Deus faz acontecer. Então, irmão, não é sua estatura, não é o seu conhecimento, não é a sua forma de agir, mas é a posição que você se coloca na presença de Deus para dizer assim: eu vou, mas é porque Deus está mandando. Eu vou, mas porque Deus me autorizou. Porque quando Deus falava não vai, e o povo desobedecia, todos eram mortos. A primeira coisa que Deus estabelece com o seu povo: seja obediente à palavra do Senhor. Segundo, receba o comando daqueles que Deus colocou para instrução na casa dele. O povo às vezes não quer ouvir um pastor, não quer ouvir um diácono, não quer ouvir um aconselhamento. Deus sempre colocou homens de pé na presença do povo para que dirigisse o povo. E como é difícil dirigir o povo de Deus. O povo que deveria utilizar essa ousadia, essa intrepidez para atacar o mundo, atacar o gigante e colher frutos da presença do Senhor, às vezes quer usar isso contra o próprio cristão, contra as próprias pessoas da casa do Senhor. Nós estamos muitas vezes lutando de forma errada. Nós estamos lutando às vezes contra um irmão, aquele que você deveria estar junto e desafiando o gigante. Aí Deus pega um camarada, um jovem, o último dos filhos, sem condição física, poderia até dizer que era um baixinho abusado. E geralmente os baixinhos são complicados, né?
Os baixinhos, irmão, não vou nem falar das mulheres, fica quieto. As pequenininhas, misericórdia, Senhor. Já é uma característica. Então fala assim, eu vou. Aí tentam colocar a armadura de Saul nele, mas não dá, porque Saul era grandão, ele era pequenininho. Ele não vai lutar, você não vai lutar com as armas do seu irmão, você vai lutar com as armas que Deus tem colocado nas suas mãos, meu irmão. E essa frase de Davi, ela explica tudo para os nossos dias de hoje, porque diz assim: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês, os filisteus, os inimigos, em nossas mãos. Esta frase vem contextualizar a situação da igreja de Cristo hoje no mundo. Não é pela espada, meu irmão, não é por um R15, não é por arma de munição, não é isso. É pelo poder de Deus estabelecido nas nossas vidas. É pelo poder do amor de Cristo lá na cruz do Calvário. Porque aquele poder lá, aquilo manifestou um dia para que ficasse para nós como exemplo e nós seguíssemos fazendo isso. Irmãos, a manifestação do poder de Deus é algo que é muito mais forte do que qualquer bomba nuclear projetada nesse mundo. Aí sabe o que eu observo? Sabe o que eu observo? É que nós não entendemos até hoje o que é contar com Deus para ganhar as vitórias, para ser vitorioso. Se o povo de Deus tivesse entendido naquela época que existia um Deus que ia à frente deles, meu irmão. Deus falava assim, vai porque a vitória está garantida, o povo ainda se acovardava. Vai, somente obedece, vai, meu irmão. Às vezes o gigante está botando a mão dizendo para você parar, Deus está falando você parar, Deus está mandando você ir, então vai. Não tem gigante que vai ficar na sua frente. 39 anos é só o início de uma história. Essa igreja tem tudo para alavancar, e em nome de Jesus Cristo vai acontecer todas as mudanças que estão programadas nessa igreja. Tem algo maravilhoso para acontecer, porque o meu Deus continua vivo, e não tem gigante que vai ficar na frente da igreja. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, quando esse exército de Cristo aqui, chamada igreja do Senhor Jesus Cristo, a sua noiva, dobra o joelho e começa a clamar, é como Deus fez lá com Josué, não tem muralha que fica de pé, meu irmão. É só esse povo abrir a boca e clamar a Deus. E nós vemos hoje que as pessoas estão prostradas, as pessoas estão dormindo, parece que às vezes as pessoas estão numa sonolência, em algo assim muito parado. Desculpa, irmão, me dá nervoso, porque eu sou agitado. Eu não sei que quando criança eu botei a mão lá na tomada, lá deu um choque e eu fiquei meio assim, sou meio agitado. Então, às vezes, eu fico observando, as pessoas às vezes vêm contar, pastor, eu estou passando por isso. Eu falo assim, mas tu já orou? Eu já começo perguntando, tu já orou? Tu já entregou na mão do Deus vivo? E por que você está aí tímido ainda? Deus falou com você? Deus tem falado comigo na palavra, no louvor, confirmando. Eu falei, está faltando o quê para você tomar posse e ganhar o lado de lá? Está faltando o quê, meu irmão? Você quer que Deus desça na terra de novo para poder falar para você, vai, que eu estou com você, me dá a mão aqui e vamos? Está faltando o quê, queridos? Porque enquanto essa igreja aqui existir, virão gigantes, nós derrotamos um, virá outro, quando cair o outro, virá outro. Sabe por quê? Porque esse gigante não quer que a gente chegue lá no céu. Não quer. Mas o povo de Deus, aqueles que são lavados, remidos pelo sangue de Cristo, vão tomar posse e seguir com Ele para os céus, em nome de Jesus. Vamos seguir. Se você observar tudo que estava acontecendo naquele momento ali, nós vamos observar que isso acontece nos dias de hoje também. Deus continua planejando, Deus continua traçando os planos para a sua igreja, Deus continua executando o plano dele, porque o plano dele não para, o plano dele só vai parar, mesmo assim quando nós estivermos na glória, ele ainda vai estar cuidando de nós. Ou seja, é infinito.
Deus é totalmente estratégico, os planos deles nunca deu errado, nunca deu problema. Ele, para substituir um rei, ele manifestou outro através de um gigante, para que o povo visse que não é pelo tamanho, mas é quem estava nele. Quem estava nele? E ali começou a história de Davi. Todas as guerras que Davi saía, antes ele fazia o quê? Profeta, posso ir? Deus está mandando eu ir, eu posso ir? Pode ir, Davi, pode ir que a vitória é tua. Ele ia. Davi não saía sem ordem, e quando voltava, ele queria sacrificar algo em adoração a Deus. E essa forma dele agir é que agradou o coração de Deus. Obediência, sabedoria, em saber assim, eu vou, mas quem vai na minha frente é maior do que eu. Então, irmãos, para que nós possamos entender um pouquinho mais, eu quero falar para você que a Igreja de Cristo, desde que ela foi constituída, após a subida de Cristo aos céus, nunca mais pararam os gigantes. A Igreja de Cristo, conforme diz a história, ela encarou leões, ela encarou pessoas que morreram queimadas, ela encarou cativeiros. A igreja primitiva sofreu muito para que o Evangelho de Cristo chegasse até os dias de hoje. O quanto os servos de Deus, desde que Cristo subiu aos céus até os dias de hoje, sofreram e estão sofrendo para manter este Evangelho vivo, é algo terrível. Algo terrível. Irmãos, o que mais nós vemos hoje, pessoas que não passaram por nenhum tipo dessa dificuldade por proclamar o Evangelho, principalmente no nosso Brasil, tá? E se deixam ser intimidados, porque eles dão mais valor ao poder do gigante, ao desafio que o gigante está colocando para ele, do que reconhecer quem é Deus na vida dele para passar por cima desse gigante. E aí eu pergunto para você, igreja, você tem desafios? Eu tenho vários. Tem desafios? Você serve a Deus ou o gigante? Hein? Então eu quero convidar você a se colocar de pé nesta hora. Como guerreiro e guerreiras de Cristo, se coloque de pé. Se coloque de pé nesta hora. E olha, muitos das vezes têm deixado, mas pega a sua espada. Quem está com sua espada aí? Se a sua Bíblia está no celular, não fica com vergonha não, pode pegar seu celular. E que você comece a declarar, não é por espada nem por lança, mas é Deus que vai agir. Não é por espada nem por lança, é pela palavra de Deus que vai acontecer. Não é por espada nem por lança, é pelo amor de Cristo na cruz do Calvário por nós, que as coisas vão acontecer. Não é por força nem por violência, mas é pelo amor que Cristo demonstrou para nós. E que você, como um guerreiro de Cristo, aonde você estiver, tenha essa palavra viva no teu coração. Porque aonde esta palavra chega, ela confronta todo o pecado, ela confronta tudo que está errado, e ali começa o alinhamento de Deus para que as coisas venham a acontecer. Não tem como misturar as trevas e a luz, não tem como. Ou reina a treva, ou reina a luz de Cristo. Mas aonde chega um servo de Deus, ele é como uma lamparina acesa. Aonde ele coloca os pés dele é como a luz do Senhor Jesus Cristo começa a refletir na vida dele, e a luz do Senhor vai alcançando pessoas. Você começa a testemunhar, você começa a dizer o que Cristo fez na sua vida. Quantos gigantes já foram derrubados através do Evangelho na sua vida, através do poder de Cristo Jesus na sua vida, através da sua vida.
Não há aquele que não seja confrontado, meu irmão. Entenda, o Deus que te garante a vitória, Ele não mudou. Ele continua o mesmo, ontem, hoje, vai ser até amanhã. Se as coisas têm se tornado tão tristes, tão complicadas, dobre o seu joelho e ore. Se necessário for, convide 1, 2, 3, 5, 10, dobre o joelho e clamem. Porque aonde há um exército de Deus clamando, o diabo tem que bater em retirada. 39 anos, é uma criança, é um adolescente na presença de Deus. Porque muitas almas precisam ser alcançadas. Muita obra para fazer. Tem muito pouco Davi às vezes, irmão, mas tem muito Golias. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus vão passar por cima disso tudo. Deus prometeu que vai entregar o inimigo nas suas mãos. Deus te prometeu isso, irmão. As promessas de Deus estão relatadas na Bíblia, para que você possa tomar posse dessas promessas. Aquilo que às vezes é um gigante dentro da sua casa, um marido, um filho, uma esposa que não quer saber de Deus, não brigue, porque não é com luta, não é com sangue, não é com discussão, é com a palavra de Deus e com muito amor de Deus que vai mudar. Quantos são os casos de pessoas que relatam para nós, que quando chega alguém, se torna evangelho dentro de uma casa, ali Deus chega, começa a trabalhar, ali a luz do Senhor alcança e vai se espalhando por todos e todos vão aceitando Jesus Cristo. Irmão, não tem homem complicado, não tem mulher difícil, existe pessoas que ainda não ouviram sobre o evangelho de Cristo Jesus. Então, que nesta noite você possa declarar quem é você na presença de Deus. Declare: Senhor, eu sou um guerreiro seu. Senhor, eu sou comprado e lavado pelo teu sangue. Senhor, eu estou na tua presença, porque Deus, você me comprou com sangue muito caro. E por isso, Senhor, eu não quero mais ser intimidado pelo gigante, mas eu vou para cima do gigante, conforme a tua palavra. Porque o que está em nós é muito maior do que está no mundo. O que está em nós, irmãos, ele é vencedor. É aquele que um dia ele foi sepultado, porque o inimigo, as pessoas acharam que tudo tinha acabado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí ele foi ousado. Ele foi lá no inferno e falou assim: me dá a chave. Me dá a chave. Eu quero a chave da morte. Me dá isso aqui. Quem fica com a posse disso aqui sou eu. Tomou posse. Voltou. Visitou as pessoas que precisavam dar continuidade ao Evangelho de Cristo nessa terra. Foi ao céu e hoje ele está sentado à destra do Pai. Com a chave do inferno. E da mesma forma com o livro da vida, esperando somente o Pai falar assim: é chegada a hora, vai buscar minha noiva, vai buscar os meus guerreiros, vai buscar aqueles que lutam pelo meu Evangelho, vai buscar aqueles que deram ouvido e continuam na minha presença. Se você acha que hoje está difícil, a grande tribulação ainda não chegou, meu irmão. Então, não desanime, mas se ponha de pé. E cada dia que você se sentir constrangido, você fala assim: só quem me constrange é o amor de Deus e nada mais. Para de ficar se constrangindo com o inimigo. Se constranja somente com a presença de Deus. Se constrange somente com o poder de Deus sobre a sua vida. É isso que me constrange, porque aí eu caio de joelho e falo: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Senhor, se eu estou de pé, se eu estou respirando, é porque o Senhor me mantém de pé. A cada dia eu tenho que tomar posse disso. Tem dia, irmãos, que a gente caça até o inimigo na unha, mas tem dia que você está igual Elias lá na caverna. E é nesse dia que Deus vem e consola você. Ah, vem cá, filho, deixa eu te abraçar. Vem cá, filho, deixa eu te dizer o quanto eu te amo. Vem cá, filho, porque eu morri por você. Você entende isso, meu irmão? E aí eu vou perguntar agora: quem é você na presença de Deus? Um guerreiro? Uma guerreira? Então dê um glória a Deus, irmão. Dê um glória a Deus.
A hora que o seu pastor pedir, eu preciso de Davi, que os Davi se apresentem. A hora que o pastor precisar de ajuda, ajude ele. Divida essa bola. Mulheres, vocês são colunas de oração nesta casa. Então eu falo para os jovens lá, porque eu lido muito com os jovens, não passe sem cumprimentar uma cabeça branca, porque eles têm que ter respeito. Não passe. Vocês que têm mais idade, abrace os mais novos e ensine o que é a palavra de Deus para eles. Não ignore eles, porque hoje ele é um jovem, um adolescente, amanhã ele pode estar aqui como um pastor pregando o evangelho, ou como um missionário levando a palavra de Deus. Resumo, não tem tamanho, não tem idade, todos pertencem a Cristo Jesus. Todos. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai. Agradeço a Deus por esta amada igreja, por esse povo maravilhoso que o Senhor tem neste lugar. Agradeço pela vida do pastor Renato. Senhor, que o Senhor continue manifestando o teu poder e a glória neste lugar, ó Deus. Que pessoas aqui possam ser recepcionadas, ó Deus, por um grande amor. Não é lança, não é espada, mas é o amor de Deus, é tudo que tem da parte de Deus para este povo. Por isso, ó Deus, eu entrego cada um dos meus irmãos nas tuas mãos. Senhor, que o Senhor possa estar fazendo maravilhas no meio do teu povo, porque o mesmo Deus que nós servimos em Santa Catarina está aqui também em São Gonçalo. Ó Deus de milagre, um Deus que opera maravilhas, um Deus que conforta os corações, um Deus que atua através da tua palavra, um Deus que alcança o mais perdido desse mundo e transforma num homem e numa mulher com dignidade. Por isso, Senhor Deus, eu te peço nesta noite, venha fortalecer os meus irmãos. Que eles não se sintam, Senhor, afligidos por ninguém, nem por nada, mas que eles tenham confiança no Deus que eles servem, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. E quando vocês lembrarem, ore pelo pastor Marcão, que a gente está ali numa luta. Pastor Sandro está vivendo na presença de Deus cada vez mais. Alguns não devem saber, o pastor Sandro sofreu um acidente de moto sábado passado. Mas aí eu falei para ele domingo, pastor, você viu a mão de Deus te segurando? O que ele voou, a mão de Deus estava segurando, ele caiu certinho. Como é lindo o cuidado de Deus. Como é lindo. Como Deus cuida de cada um de nós. Por isso eu louvo a Deus por esse. Eu louvo a Deus o tempo todo, irmão. Eu agradeço a Ele o tempo todo e falo, Senhor, não me tire da tua presença um segundo sequer. Não me tire. Me deixe na tua presença, que é o que eu preciso para viver neste mundo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade.